Salve rapaziada, firmeza total, Rick Armeiro, RTX 6mm. Rapaziada, é o seguinte, esse vídeo é um vídeo diferente. É um vídeo que, vamos dizer assim, fala mais sobre história do que a manutenção em si. É a história de um equipamento, certinho? Bom, rapaziada, é o seguinte, esse equipamento em questão, que foi feita a manutenção, foi feita a revisão, esse equipamento aqui, ele já passou pela minha mão no passado, porém, como eu já havia dito nos shorts, ele não tinha sido aberto. Esse equipamento, ele chegou aqui com falha de alimentação, é um problema crônico desse modelo. Pesquisei bastante, conversei bastante com amigos e realmente a M45 da Ares, mas eu tenho um M45 e não deu problema. Sorte sua, nós estamos falando que é um problema crônico. Tem bastante gente que teve que relatou. Então assim, é uma regra? Não, mas infelizmente acontece. A Ares, ela tem um roll-up bipartido, nesse modelo em específico, M45 PDWzinha top, tá bom? Pontinha colorida, tá? Nós não tínhamos uma pontinha vermelha. Esse equipamento veio pra gente com supressor, só que eu não sou muito fã daquele estilo de supressor, eu não sou muito fã de impressão 3D, então a gente colocou uma pontinha coloridinha aqui só pra deixar bem claro que é um equipamento de airsoft, beleza? Dito isso, vamos lá. Esse equipamento aqui, ele veio para minha mão há muito tempo atrás. Ele não, eu recebi a visita de um parceiro, né? Muitos conhecem aí o Snake, né? E esse equipamento passou pela oficina com falha de alimentação. Como a minha KWA veio da Arsenal também com falha de alimentação, eu tive que fazer uns ajustes nela para melhorar. Eu fiz os mesmos ajustes nesse equipamento na época, tá? Olha, vai fazer uns 2 anos aí se não fizer mais, hein? E parou a falha de alimentação, ele jogou um tempão com esse equipamento, até que enfim ele acabou passando adiante. Inclusive passou o equipamento logo que ele havia comprado esse drum mag. Olha que drum bacana, hein? Rapaz, ela fica bruta, hein? Ela fica bruta. Eu não sei por onde esse equipamento andou, eu não sei por quais mãos esse equipamento passou, mas hoje esse equipamento é do operador Caveirão. E adivinha, rapaziada, veio parar na minha mão mais uma vez, só que dessa vez nós abrimos ela, tá bom? E chegou com a danada da falha de alimentação. Ela veio com umas etiquetas aí, então assim, a gente sabe que esse equipamento passou por manutenções. Não sei qual é a história nessa situação, o que eu sei é, chegou na minha mão, vamos resolver, beleza? Ares ambidestro, rapaziada, Ares é um problema quando a gente fala de ambidestro, né? A chave seletora dela é uma chave seletora muito bacana, muito firme, mas a engrenagem que vem aqui dentro do ambidestro mas ela é muito fraca e muito fácil de espanar. Então, geralmente quando tem Ares ambidestra, eu falo para o operador, mantenha a manutenção em dia, porque realmente para espanar essas engrenagens é muito fácil e para achar é impossível. Eu não sei, não tem no Brasil onde achar isso daqui. Se achar usada, corre o risco de já comprar uma espanada, beleza? Rapaziada, vamos lá. O cano de precisão que veio esse equipamento é um caninho muito curtinho. Lembra bastante o cano de precisão da KW01 da Ares também, tá? Que eu tive uma. É um caninho muito curto. A KW01 da Ares, ela não passa de 310 de FPS. Se você aumentar a mola, não interessa o que você vai fazer, não vai subir o FPS. A única forma de subir o FPS da KW01, levando em consideração o tamanho do cilindro, e o fluxo de ar, a pressão da mola e o tamanho do cano, não passa de 110 de FPS. A única forma que tem de fazer esse FPS da KW01 subir é aumentando o cano e aproveitando mais o ar, para que a bolinha tenha mais cano para acelerar. Nesse caso aqui, eu não fiz diferente. O que foi feito aqui? Fizemos o ajuste do roll-up, o water barrel desse equipamento aqui tem um parafuso que fixa o roll-up bipartido, certinho? Vou deixar esse magazine aqui.
Tava espanado, alguém espremeu ele aqui, deu um trabalhão, tivemos que usinar, fizemos uma rosca no water barrel de novo, para que esse parafuso guia ele serve para estabilizar o roll-up. Como eu falei, ele é um roll-up bipartido. E esse equipamento Ares, ele tem um roll-up prioritário. Ele lembra muito o roll-up da G36 também da Ares, é bipartido. E ele é muito chato de achar. E é muito fraco mesmo, muito fácil de dar defeito. Então assim, quem tem, procura cuidar. Gearbox da Ares, não tem o que falar. São gearbox que são bacana, tudo, saque de mola rápido, mas ela tem dois problemas complexos. Ela trinca e quebra na parte frontal e a parte traseira dela, em que vai o guia de mola ali, ele é parafusado e a bucha que essa parte traseira da gearbox segura faz com que a parte traseira dessa gearbox seja fixa por uma aba muito fina. Então se você for abusar um pouquinho mais de mola aqui, existe o risco da parte traseira dessa gearbox também romper. No caso desse equipamento N45, aquele taruguinho que tem aqui atrás, que me fugiu o nome agora, que a gente faz o encaixe para colocar o tubo estoque, ele não tem nem 1 milímetro de espessura, rapaziada. Ele é muito curtinho. Então quer dizer, quando a gente encaixa essa peça, que é do caso do estoque, e a gente vem com um parafuso que segura no guia de mola, que é parafusado na gearbox, dá a entender para leigo que ele pode pegar nessa arma dessa forma, ele pode pendurar. Rapaziada, toda essa estrutura traseira da M45, como a grande maioria das PDWs da Ares, é fixo, estabilizado ali por essa partezinha aqui da parte traseira da gearbox. O que eu estou querendo dizer com isso é que se você bobear aqui nessa movimentação ou numa queda, você não vai quebrar só a parte traseira, você vai quebrar a parte traseira da gearbox, tá? Todo o estoque desse equipamento, como todos os outros, é fixo na parte traseira da gearbox. No caso da Ares, é um pouco mais perigoso porque a aba da parte traseira da gearbox realmente é muito fina, beleza? Então quem tem, presta atenção aí que o BO é grande. Parte de vedação. Eu colocaria nesse equipamento aqui o jogo de O-rings de Viton. O proprietário não quis, colocamos de borracha. O cano de precisão desse equipamento, como eu falei que veio muito curto, esse equipamento ele veio com um prolongador, que na verdade não é um prolongador, é um inversor de rosca. É essa partezinha aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Dá para ver até a alteração de cor, né, com a diferença interna, né? Esse inversor de rosca, o cano ele estava tão curto que ele ficava mais ou menos aqui, ó. Sobrava todo esse espaço aqui. O que eu fiz? Eu coloquei um cano maior que ocupou esse espaço. A gente ganha um pouco mais de FPS e um pouco mais de espaço para a bolinha acelerar. Mas o intuito era conseguir mais FPS? Não. O intuito é amortecer a pancada, porque a mola que esse equipamento vem, a maioria das PDWs da Ares vem com uma mola bruta. Essa mola já não é original, mas não deixa de ser bruta mesmo, né? E como o cano era pequeno, nada melhor que a gente colocar. Ele recebeu o quê? 3 centímetros de cano. É o espaço do prolongador. 3 centímetros a mais de cano interno, 3 centímetros a mais de espaço para essa bolinha acelerar. Automaticamente aumentou a resistência e automaticamente reduziu a pancada. Esse equipamento veio com um cilindro do tipo 0. O que nós fizemos? Eu solicitei um cilindro de 70% para ele. Até uns 50% cairia igual uma luva aqui nesse equipamento, tá? Mas, rapaziada, infelizmente é tudo muito caro. Então, nós produzimos o cilindro, né? Pegamos o cilindro que já tinha e fizemos a cava. Eu fiz a cava nele, 2 cavas paralelas. Foi feito o serviço no torno, tiramos rebarba, o cilindro recebeu um brunimento, fizemos um polimento interno e brunimos ele, logo após ter sido feitas essas cavas. As cavas que foram feitas, a gente fez a cava parecendo com aquelas cavinhas da Modify, que o cilindro da Modify vem. Então assim, ficou bem suave, ficou legal, deu um acabamento bem bacana e funcionalmente ficou top, tá? E melhor, o proprietário não teve que gastar aí 70, 80 reais num cilindro, tá? O airnose desse equipamento estava com um airnose que não era dela. Fizemos a substituição para o airnose original da Ares, tá? Eu solicitei para ele um airnose de metal para poder fazer a vedação com mais qualidade e melhorar o desempenho dela.
Só que ele fez a solicitação, a compra, e vai demorar muito. Para quem me conhece sabe que eu não vendo peça, né? Vai demorar muito para chegar, então eu falei, meu, eu vou colocar o Air Nuzi original da Ares e eu vou pôr esse equipamento para funcionar. E foi o que eu fiz, tá? Esse equipamento, quando a gente abriu, nós encontramos dentro dele uma montoeira de pó azul. Reviramos, o proprietário estava presente quando a gente abriu esse equipamento. Eu tenho essa política de abrir o equipamento na frente do proprietário, quando eu vejo que o equipamento já vem de outras revisões, ou já passou por outras pessoas que não conseguiram de repente resolver o problema. Eu acho bacana abrir na frente do proprietário, primeiro pela transparência, segundo, para não acontecer aquela situaçãozinha chata que infelizmente a gente sabe que acontece, de não estava assim. Então assim, na presença do proprietário, abriu, o que está ali a gente vê. Se de repente, mexendo depois, a gente encontrar alguma outra surpresinha, eu mando ali o aviso para o proprietário, mas não mais. O mais importante é ele estar presente e ver os problemas reais. Eu não gosto de falar sobre os problemas com o proprietário. Eu gosto de abrir o equipamento na presença dele e mostrar o problema e mostrar até o que causou. Esse equipamento veio com a tappet plate gasta, a parte traseira dela, e o que realmente teve muito desgaste foi o delayer. Tanto é que o delayer é azul e o pó azul que nós encontramos dentro dessa gearbox era do delayer danificado, certo? Dentro do cilindro, esse equipamento ele alegou que alguns disparos estava efetuando com duas bolinhas. Isso estava causando por causa do delayer, né, que não estava cumprindo a função dele de forma correta. E a tappet plate também não. Então assim, quando uma bolinha subia para a câmara, a outra logo na sequência já encavalava. Quando efetuava o disparo, em alguns disparos, estava indo duas, elas se chocavam. E como o pistão é um pistão com fluxo de ar muito grande, conforme ele retornava, ele estava sugando o pó dessas esferas quebradas lá para dentro. Então dentro do cilindro desse equipamento tinha muito pó de bolinha, muita bolinha quebrada, tá? Dentro do cilindro. Por isso que eu fiz o brunimento. Ele nem estava tão riscado, mas a gente bruniu para ficar legal, tá? Fazendo o brunimento, ele ganha um pouco mais de espaço, né? Então assim, ele ganhando um pouco mais de espaço, a gente vai precisar de um O-ring melhor para fazer a vedação da cabeça de cilindro. Tivemos que fazer de borracha. Se eu estou feliz? Não estou feliz, mas vedou. Não vai demorar muito, ele acaba perdendo a vedação. O O-ring de borracha é isso. Gatilho da Ares desse equipamento já apresentou umidade, mostrei para o proprietário, ele disse que esse equipamento estava muito tempo parado na parede. Gatilho eletrônico não é legal deixar muito tempo parado, tá? É interessante estar fazendo a rotatividade. Esse equipamento, por exemplo, aqui, vai fazer já algum tempo que ele não sai. Eu tenho jogado com outras, então assim, é legal o próximo jogo, de repente, sacá-lo da parede e jogar. Fazer a rotatividade, gatilho eletrônico tem que ter essa atenção. E o da Ares não é diferente, tá? Eu vou fazer a cronagem com vocês, já está com o magazine, está com o roll-up aberto. O cano de precisão desse equipamento, ele não é um cano comum, tá? O proprietário, eu vou explicar para ele que ele não é um cano comum. Ele sugeriu trazer para a gente aí o cano da Neptune 8 para a gente serrar e colocar aqui dentro. Aí eu vou explicar para ele o que foi feito nesse equipamento aqui, mas eu já de antemão eu aviso que não é um cano de precisão comum que foi colocado nessa hélice, tá bom? Roll-up aberto. Bolinha 0,20. O bucking desse equipamento a gente também ia solicitar. Porém, às vezes o proprietário não está munido financeiramente. Então, para não ficar muito gasto, eu peguei um bucking meu, coloquei no equipamento e ele vai me repor o bucking. Tá? É um bucking simples, não tem nada demais. O Air Nuzi, ele comprou, assim que chegar o Air Nuzi, a gente vai abrir de novo para colocar o Air Nuzi, vai melhorar muito o desempenho dela, a vedação. Mas do jeito que ela ficou, meu, já dá jogo, ela tá bem bacana, tá? Aqui a gente tem uma oscilação de FPS, tá bom, rapaziada? Basicamente por causa do Air Nuzi, tá? Então assim, ó, 341 de FPS. A oscilação é bem grande. Os O-rings de Viton também fazem bastante diferença. O O-ring de borracha, ele não veda como o O-ring de Viton. O O-ring de Viton, quando ele esquenta, geralmente ele veda melhor. Olha a oscilação.
Eu consigo melhorar essa vedação? Consigo. Mas a gente vai precisar de umas ferramentinhas aí. A gente teria que colocar um air nose, assim que chegar isso vai melhorar. E essa oscilação, para a gente ganhar no agrupamento, aí no caso teria que ser com os O-rings mesmo, tá bom? A oscilação tá variando bastante, o que não interfere tanto para uma PDW, no caso dessa daqui. Ela é uma PDW bem curtinha, vamos esperar ele limpar aqui, ó, deu 337 de FPS. Vamos efetuar mais um disparo. A oscilação dela, como eu falei, não tá das melhores, mas vamos, limpa. Tá ruim de limpar, hein? Agora foi. Aí. Bom, para uma PDW, ela tá buscando, eu efetuei alguns disparos aqui, ela tá buscando muito longe mesmo, tá? Os disparos dela estão alinhadinhos. Essa variação de FPS é ruim? Eu não gosto, mas não é uma coisa assim que eu posso falar para o proprietário, olha, não vai te prejudicar no jogo. Se puder fazer as melhorias, faz. Se não pode, dá para jogar assim, que ele vai curtir legal. Até porque é uma PDW, rapaziada. É para o cara rushar para cima do operador e quando ele for ver, quando outro operador ouvir o som dele, já está no cangote, já está tomando. Mais importante de tudo, não tem falha de alimentação. Falando sobre a falha de alimentação, que era o vício maligno desse equipamento aqui, pensa no equipamento que realmente, pelo jeito, rodou bastante para resolver essa falha de alimentação. Era muito simples. O delayer, ele não só segura mais tempo a tapered plate lá para trás, como ele também recua um pouco mais essa tapered plate. A tapered plate, ela tem a aba, a barbatana dessa aba. Ele tem uma barbatana ali na tapered plate que tem contato com o delayer. Como a tapered plate, essa aba também teve desgaste, ela não recuava o suficiente, automaticamente o air nose não recuava o suficiente, não tinha espaço para a bolinha subir, e aí estava tendo encavalando bolinha, uma bolinha subia, outra não subia e assim por diante. Resolveu o problema? Resolveu a falha de alimentação. Não falha um tiro, rapaziada. Ó. Chama. Sugestão para o equipamento? Coloque o ring de Viton. Vai melhorar o desempenho. O air nose é opcional. Quer jogar com esse aqui? Joga. Quer jogar com outro O-ring, com outro air nose? É óbvio que vai melhorar. Até porque quando a gente fala de Ares, não é só uma questão de melhorar desempenho, é uma questão de resistência. Quanto melhor a vedação da Ares, mais ela dura a gearbox. A mesma coisa de todas as AEGs, mas no caso da Ares e da APS, que são gearbox que quebram muito fácil, quanto maior a qualidade da sua vedação, mais vida útil essa gearbox vai ter, menos pancada essa gearbox vai ter. Coloca o ring de Viton, vai evitar que tenha que abrir essa arma logo. Toda vez que for abrir essa arma, tem que mexer na seletora. Vai ter que soltar a seletora, ela é ambidestra. E é aí que acaba começando a espanar, rapaziada. Então assim, faz a manutenção e vai se divertir. Faz o negócio direitinho, bacana, do jeito que ela tá top. A sugestão é só essa. Se, mas eu não estou podendo, não dá? Então vai se divertir, vai brincar com o equipamento, que do jeito que ele tá alinhado. O air nose, quando chegar, o proprietário vai vir, a gente abre rapidinho, instala o air nose e vapo, tá prontinho. É isso aí, rapaziada. Para quem quiser ver como tá esse equipamento aqui, eu vou soltar um short aí mostrando como tá por dentro do equipamento, tá bom? É um shortzinho rápido, é só para mostrar para a rapaziada como ele ficou com o delayer que foi feito. O delayer foi feito com uma tapered plate, tá bom? Que fique claro aí. Eu pedi para o proprietário comprar uma tapered plate também. Eu não gosto de produzir peças assim. A maioria das peças que eu faço produção é para meu uso. São extremos casos que eu paro para produzir uma pecinha interna. Tipo, às vezes precisa produzir um air nose, às vezes precisa produzir um cano de precisão, como foi feito para esse equipamento aqui.
Eu usei a janela, no cano de precisão eu fiz ele com a janela um pouco mais aberta, tá? Isso vai gerar um pouco mais de spin e a regulagem do roll-up vai ficar muito mais sensível. Esse roll-up aqui, ele já foi muito mexido, então a roldana dele, a catraca dele, tá passando em falso. Então assim, eu fazendo o cano com a janela maior, ele vai mexer menos esse roll-up para poder alcançar, ter o spin necessário e não vai precisar usar ele até o final, porque toda vez que ele chegar até o final ele vai zerar de novo. Então assim, com isso matou esse problema. Amanhã eu espero que o proprietário venha buscar esse equipamento para ir se divertir. E quando chegar na casa dele as peças que pediu, que no caso seriam o Ernuzzi, a Select, o delay, eu pedi para ele cancelar, já mandei uma mensagem para ele, falei, ó, eu fiz um delay para você, ficou top, resolveu, cancela o que você comprou. E só o Ernuzzi, eu acho que aqui vai ficar só o Ernuzzi pendente, né? E as buchas, foram trocadas as buchas também, não vou me esquecer das buchas, tá bom? Esse equipamento veio com as buchas cansadas, rapaziada. Eu mantive a mesma configuração. Colocamos as buchas de cima de uma marca aí que não patrocina, então não vamos falar a marca, tá bom? Mas são buchas fixas. E as buchas de baixo a gente colocou rolamentos da ESO. Então tá top, vai se divertir. Não é o rolamento da ESO Premium, é o rolamento da ESO comum, standard. Porque se for o rolamento da ESO, cada joguinho da ESO hoje em dia, lá pra sair lá da gringa, tá em torno de uns R$270. Vai chegar aqui a uns 400, 500 pau um joguinho. Então assim, não há necessidade com esse equipamento. É um joguinho simples da ESO, mas que funciona e atende a necessidade de boa. Não tem falha de alimentação. Caveirão, tá aqui seu equipamento, filho. Era isso que você queria? Tá funcionando, filho. Não tem falha de alimentação, ó. Não tem. E ó, não tem porquinho aqui, hein? Vamos colocar um porquinho depois? Depois, na presença do Caveirão, a gente vai colocar um porquinho e fazer um videozinho, mas não tem falha de alimentação. Tá pronto, rapaziada. Um abraço. Acompanha a gente aí nos vídeos aí. Segue a gente para poder... para mais. Chama!